Órgão, por Aristóteles. Segundo volume, terceiro, Analíticos Anteriores. Por Guimarães Editores, Lisboa. Tradução de Pinharanda Gomes. Canal Leconde. Caros ouvintes, se possível, adquiram um livro. Caso gostem do meu trabalho, sobretudo, por favor, venham auxiliá-lo, façam parte disso comigo. Isso é possível via Pix, apoia-se vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. E também você pode comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Caso você queira que algum livro seja incluso na lista, basta solicitá-lo, seja aqui nos comentários ou por e-mail. Peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. Muito obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Estamos no livro 2º. São estes os temas sobre os quais versaram as nossas explicações até aqui. Número de figuras, qualidade e número de premissas, quando e como se obtém um silogismo. Explicamos também o que importa ter em mente na refutação e na definição das conclusões, como temos de procurar a solução de um problema dado segundo um método qualquer e, enfim, através de que caminhos atingiremos os princípios em cada caso. Todavia, como os silogismos são uns universais, outros particulares, todos os silogismos universais facultam sempre várias conclusões, enquanto que, para os silogismos particulares, os afirmativos produzem várias conclusões e os negativos só produzem uma conclusão. Com efeito, todas as premissas são convertíveis, salvo a negativa particular, que esta não se converte. E a conclusão estabelece algo de determinado acerca de um sujeito determinado. Também todas as premissas, que não a particular negativa, geram várias conclusões. Por exemplo, se demonstramos que A se predica de todo B ou de algum B, necessariamente que B se predica de algum A. E se demonstramos que A não se predica de nenhum B, B também não se predicará de nenhum A. Conclusão que difere da precedente. Pelo contrário, se A não se predicar de algum B, também não é necessário que B não se predique de algum A, pois pode predicar-se de todo A. Esta é a razão comum a todos os silogismos, universais e particulares, mas podemos apresentar um outro motivo para os silogismos universais. Todos os sujeitos subordinados, seja o termo médio, seja a conclusão, podem ser demonstrados pelo mesmo silogismo, se uns forem situados no termo médio e os outros na conclusão. Por exemplo, se a conclusão AB for provada por C, tudo quanto se subordina a B ou a C deve receber o predicado A, porque se D se acha na totalidade de B e B em A, D também se achará incluído em A. Se, por sua vez, E estiver incluído na totalidade de C e C em A, E também será incluso em A. E o mesmo ocorre com o silogismo negativo. Na segunda figura, só será possível dar como conclusão do silogismo o que for subordinado à conclusão. Por exemplo, se A não se predicar de nenhum B e se for predicável de todo C, a conclusão será que B não se predica de nenhum C. Se D for subordinada de C, é evidente que B não se lhe predica. Pelo contrário, que B não se predica ao que se acha subordinado a A não se torna evidente pelo silogismo e, portanto, B não se predica de E, se E for subordinado de A. Só que, como foi provado pelo silogismo, que B não se predica de nenhum C, foi sem prova que admitimos que B não se predica de A, de modo que não é pelo silogismo que se conclui que B não se predica de E. Passemos aos silogismos particulares. Quanto aos sujeitos subordinados à conclusão,
Não haverá dedução necessária, por não se obter silogismo quanto esta premissa é tomada em acepção própria. Pelo contrário, quanto a todos os sujeitos subordinados ao termo médio, haverá dedução necessária, porque não se obterá qualquer silogismo. Seja, por exemplo, que A se predica de todo B e B de algum C. Do subordinado a C, não haverá silogismo, mas, do que for subordinado a B, haverá lugar à conclusão, ainda que não se obtenha através do silogismo precedente. Não haverá prova possível para um termo subordinado à conclusão, mas de um termo subordinado ao médio poderemos haver prova. Não pelo silogismo, mas do mesmo modo que, nos silogismos universais, partindo de uma premissa indemonstrada, se prova, como vimos, as subordinadas ao termo médio. Por conseguinte, ou no caso dos silogismos universais não há conclusão, ou havê-la-á no caso dos silogismos particulares. É possível que as premissas pelas quais o silogismo atinge a conclusão sejam verdadeiras ou falsas, ou que uma seja verdadeira e outra falsa. Quanto à conclusão, ela é necessariamente ou verdadeira ou falsa. Das premissas verdadeiras não se pode extrair uma conclusão falsa, mas das premissas falsas podemos extrair uma conclusão verdadeira, com a reserva de que ela se referirá não ao porquê, mas ao facto, porque o porquê não pode ser objeto de um silogismo de premissas falsas, e a causa disto indicá-la-emos a seguir. Antes de mais, de premissas verdadeiras não é possível extrair uma conclusão falsa, não. Eis o que torna evidente de quanto a seguir diremos. Se é necessário que, sendo A, B seja, torna-se necessário que, se B não é, A também não seja. Portanto, se A for verdadeiro, necessariamente B é verdadeiro, ou de outro modo sucederá que a mesma coisa ao mesmo tempo é e não é, o que constitui um absurdo. Não devemos supor, a pretexto de que propomos A como um termo singular, que de uma só coisa dada resulte necessariamente alguma coisa. Tal é impossível. O que necessariamente resulta é a conclusão, e esta não se logra senão mediante a ajuda de pelo menos 3 termos e de 2 intervalos ou premissas. Se, portanto, for verdade que A se predica de tudo isso de que se predica B, e que B se predica de tudo de quanto se predica C, necessariamente que A se predica de tudo quanto se predica C. E isto não pode ser falso, porque não haveria ao mesmo tempo predicação e não predicação. Deste modo, A é aduzido como termo singular, significando a união de 2 premissas. O mesmo sucede com os silogismos negativos. Não é possível, partindo de premissas verdadeiras, demonstrar uma conclusão falsa. Todavia, de premissas falsas é possível extrair uma conclusão verdadeira, seja quando as 2 premissas são falsas ou quando só uma delas é falsa. Mas neste caso não se trata de uma delas indistintamente, caso a tomemos como totalmente falsa. Se, pelo contrário, não tomarmos a premissa como totalmente falsa, pode ser indiferente qual delas seja falsa. Suponha-se que A se predica da totalidade de C, mas que não se predica de nenhum B, e que B não se predica de C. Este exercício é factível, por exemplo. Animal não se predica de nenhuma pedra, e nem pedra de nenhum homem. Se tomarmos A como predicante de todo B e B de todo C, A predicar-se-á de todo C, de modo que, partindo de 2 premissas falsas, a conclusão é verdadeira, pois que todo homem é animal. A mesma solução ocorre no caso negativo. É de fato possível que nem A, nem B se prediquem de nenhum C, e que, contudo, A se predique de todo B. Se, por exemplo, tomamos os mesmos termos, pusermos homem no termo médio, nem animal nem homem se predicam de qualquer pedra, mas animal predica-se de todo homem. Por conseguinte, se tomarmos como princípio que o predicável de tudo não se predica de nada, e o que não se predica de tudo, ainda que ambas as premissas sejam falsas, a conclusão será verdadeira. Demonstraremos uma conclusão semelhante
se tomarmos cada uma das premissas como parcialmente falsa. Não obstante, quando só uma das premissas aduzidas é falsa, se for a primeira a ser totalmente falsa, por exemplo, AB, a conclusão não será verdadeira. Pelo contrário, se for a premissa BC, a conclusão será verdadeira. Designo por totalmente falsa a premissa contrária à verdadeira, por exemplo, se o que não se predica de coisa alguma for tomado como predicante de tudo, ou se o que se predica de tudo se assume como não se predicando de coisa alguma. Seja com efeito que A não se predica de nenhum B, e que B se predica de todo C. Se tomar a premissa BC como verdadeira e a premissa AB como totalmente falsa, isto é, que A se diz de todo B, é impossível que a conclusão seja verdadeira, porque A não se dizia de nenhum C, uma vez ser verdade que A não se predica de nada de que se predica B, enquanto B se predica de todo C. De modo análogo, não há conclusão verdadeira se A for predicável de todo B e B de todo C. Mas se aduzirmos como verdadeira a premissa BC, poremos também a premissa AB como totalmente falsa. Quer dizer, que A não se predica de nada de que B se predica. A conclusão será falsa. Com efeito, A dir-se-á de todo C, se for verdadeiro que A se diz de tudo quanto B se diz, e B de todo C. Vemos então que, se a primeira premissa for totalmente falsa, seja ela afirmativa ou negativa, e a outra premissa verdadeira, não obteremos uma conclusão verdadeira. Se a premissa não for totalmente falsa, haverá lugar a uma conclusão verdadeira. Se com efeito A se disser de todo C e C de algum B e B de todo C, por exemplo, animal de todo cisne e de algum branco e branco de todo cisne, então, se dissermos que A se predica de todo B e B de todo C, A dir-se-á com verdade de todo C, porque todo o cisne é animal. A mesma conclusão terá lugar se a premissa AB for negativa, por ser possível A dizer-se de algum B e não se dizer de nenhum C, e quanto a B, dizer-se de todo C. Por exemplo, animal de algum branco, mas de nenhuma neve, e branco de toda a neve. Portanto, se tomarmos C como não predicável de nenhum B e B como predicável de todo C, A não se dirá de nenhum C. Se a premissa AB for tida como totalmente verdadeira e a premissa BC como totalmente falsa, haverá silogismo verdadeiro. Por nada obstar a que A se predique de todo B e de todo C, embora B não se predique de nenhum C, tais, por exemplo, estas espécies do mesmo gênero não subordinadas entre si, porque animal diz-se de todo cavalo e de homem, mas cavalo não se diz de nenhum homem. Se tomarmos A como predicável de todo B e B de todo C, a conclusão será verdadeira, ainda que a premissa BC seja totalmente falsa. O mesmo ocorre quando a premissa AB for negativa, por ser possível que A não se predique de nenhum B e nem de nenhum C, e que B não se predique de nenhum C. Tal o gênero de relação entre as espécies de outro gênero. Porque animal não se predica de música, nem de medicina, e música não se predica de medicina. Se, portanto, A for tomado como não se predicando de nenhum B e B como predicando de todo C, a conclusão será verdadeira. Se a premissa BC for falsa, não na totalidade, mas parcialmente, mesmo assim a conclusão será verdadeira, por nada impedir que A se predique da totalidade de B e de C, enquanto B se predica de algum C, por exemplo, o gênero predica-se da espécie e da diferença, porque animal diz-se de todo homem e de todo pedestre, e homem diz-se de algum pedestre, mas não de todo pedestre. Se, pois, A for assumido como predicável de todo B e B de todo C, A dir-se-á de todo C, o que tínhamos suposto é verdadeiro. O mesmo ocorre quando a premissa AB é negativa, pois é possível que A não se predique de nenhum B nem de nenhum C,
ainda que B se predique de algum C, por exemplo, o gênero em relação à espécie de outro gênero e a sua diferença. Porque animal não se predica de nenhuma prudência, nem de nenhuma mística, mas prudência predica-se de alguma mística. Se tomarmos A como não predicável de nenhum B e B como predicável de todo C, A não será predicável de nenhum C. O que tínhamos suposto é verdadeiro. No caso dos silogismos particulares, é possível, quando a primeira premissa é totalmente falsa e a outra verdadeira, que a conclusão seja verdadeira. O mesmo acontece quando a primeira premissa é parcialmente falsa e a outra verdadeira, ou quando a primeira é verdadeira e a particular falsa, ou quando as duas premissas são falsas. Nada obsta a que A não se predique de nenhum B, e se predique sim de algum C e B de algum C, por exemplo. Animal não se diz de nenhuma neve, mas diz-se de algum branco, e neve diz-se de algum branco. Se aduzirmos neve como termo médio e como termo maior animal, e se tomarmos A como predicável da totalidade de B e B como predicável de algum C, a premissa AB é totalmente falsa. A premissa ABC é verdadeira e a conclusão, por igual, verdadeira. A mesma solução vale quando a premissa AB for negativa, por ser possível que A se diga da totalidade de B e não se diga de algum C, ainda que B se diga de algum C. Por exemplo, animal diz-se de todo homem, mas não é consequente de algum branco, enquanto o homem se diz de algum branco. Aqui resulta que, sendo o homem posto em termo médio, tomarmos B como não predicável de nenhum B e B como predicável de algum C, então a conclusão será verdadeira, ainda que a premissa AB seja totalmente falsa. Se a premissa AB for parcialmente falsa, a conclusão será verdadeira. Nada com efeito obsta a que A se predique à vez de B e de algum C, e B de algum C, por exemplo. Animal diz-se de algum belo, e de algum grande, e belo de algum grande. Se, portanto, tomarmos A como predicando todo B e B algum C, a premissa AB será falsa em parte, a premissa BC verdadeira, e a conclusão, por igual, verdadeira. A mesma solução ocorre se a premissa AB for negativa. Os termos serão os mesmos e a mesma relação, em vista da demonstração. Se, por sua vez, a premissa AB é verdadeira e a premissa BC falsa, a conclusão será verdadeira, por nada obstar a que A se predique da totalidade de B e de algum C, e que B não se predique de nenhum C. Por exemplo, animal diz-se de todo o cisne e de algum negro, embora cisne não se predique de nenhum negro. Por conseguinte, se tomarmos A como predicando todo B e B algum C, a conclusão será verdadeira, ainda que a premissa BC seja falsa. A mesma conclusão se verificará quando a premissa AB for negativa. É possível que A não se predique de nenhum B e não se diga de algum C, enquanto B não se predica de nenhum C, por exemplo, o gênero não se predica da espécie de outro gênero, e, em alguns casos, não se predica de um acidente de sua própria espécie, porque animal não se predica de nenhum número, e não se predica de algum branco, e número não se predica de nenhum branco. Se, portanto, tomarmos número como termo médio, e se assumirmos A como não predicável de nenhum B, e B como predicável de algum C, A não predicará qualquer C. O que tínhamos suposto é verdadeiro. Então a premissa AB é verdadeira e a premissa BC é falsa. Se a premissa AB for parcialmente falsa e a premissa BC falsa, a conclusão será verdadeira, por nada obstar a que efetivamente A se predique em cada premissa de algum B e de algum C, ainda que B não se predique de nenhum C. Por exemplo, se B for o contrário de C, sendo ambos acidentes do mesmo gênero, porque animal predica-se de algum branco e de algum negro, mas branco não se predica de nenhum negro.
Se tomarmos A como predicando todo B e B algum C, a conclusão será verdadeira. E o mesmo ocorre quando a premissa AB for negativa. Os mesmos termos, dispostos do mesmo modo, servirão ao fim da demonstração. Finalmente, quando as premissas são ambas falsas, a conclusão será verdadeira. É possível que A não se predique de nenhum B e se predique sim de algum C, ainda que B não se predique de nenhum C. Por exemplo, o gênero em relação à espécie de outro gênero e ao acidente das suas espécies. Porque animal não se diz de nenhum número, mas diz-se de algum branco, e número não se diz de nenhum branco. Se tomarmos A como predicável de todo B e B de algum C, a conclusão será verdadeira, ainda que as duas premissas sejam falsas. A mesma solução quando a premissa AB for negativa. Nada impede que A não se predique da totalidade de B e não se diga de algum C, enquanto B não se diz de nenhum C. Por exemplo, animal diz-se de todo cisne, e não se diz de algum negro, e cisne não se diz de nenhum negro. Daqui resulta que, se tomarmos A como não predicável de nenhum B e B como dizendo-se de algum C, A não se dirá de nenhum B. A conclusão é, neste caso, verdadeira, ainda que as premissas sejam falsas. Na segunda figura, é possível deduzir uma conclusão verdadeira através de premissas falsas, se ambas as premissas forem totalmente falsas, ou se cada uma delas for parcialmente falsa. Ou se uma for verdadeira e a outra totalmente falsa, qualquer que seja a falsa. Ou quando as duas premissas são parcialmente falsas, ou quando uma é completamente verdadeira e a outra parcialmente falsa. E isto, tanto nos silogismos universais, como nos silogismos particulares. Se A não se predica de nenhum B, e se é predicável de todo C, se, por exemplo, animal não se predica de nenhuma pedra, e se predica, sim, de todo o cavalo, quando as premissas forem tomadas em sentido contrário, e se tomarmos A como predicando todo B e como não predicando nenhum C, então premissas totalmente falsas conduzirão a uma conclusão verdadeira. A mesma solução quando A se disser de todo B e não se disser de nenhum C, porque o silogismo será o mesmo. É também este caso se uma premissa for totalmente falsa e a outra totalmente verdadeira. Nada impede que A se predique de todo B e de todo C, embora B não se predique de nenhum C, como o gênero em relação às suas espécies não subordinadas, porque animal predica-se de todo cavalo e de todo homem, e nenhum homem é cavalo. Se, portanto, tomarmos animal como predicável de todos os elementos da mesma espécie e de nenhum da outra espécie, uma premissa será totalmente falsa e outra totalmente verdadeira, e a conclusão será verdadeira, não importando a qual dos termos a negativa se refira. O mesmo acontece se uma premissa for parcialmente falsa e outra totalmente verdadeira. É possível, com efeito, que A se predique de algum B e de todo C, ainda que B não se predique de nenhum C, por exemplo. Animal predica-se de algum branco e de todo o corvo, e branco não se predica de nenhum corvo. Se tomarmos A como não predicando nenhum B e como predicando todo C, a premissa AB é parcialmente falsa, a premissa AC totalmente verdadeira, e a conclusão verdadeira. E se transpusermos a premissa negativa, acontecerá o mesmo. A demonstração far-se-á segundo os mesmos termos. Esta situação também se verificará se a premissa afirmativa for falsa em parte e a negativa totalmente verdadeira, porque nada obsta a que A se predique de algum B e não se predique totalmente de C. Por exemplo, animal diz-se de algum branco, mas não se diz de nenhuma resina, e branco não se diz de nenhuma resina. Por conseguinte, se tomarmos A como predicando-se da totalidade de B e como não se predicando de nenhum C, a premissa AB é parcialmente falsa, a premissa AC totalmente verdadeira e a conclusão verdadeira. E se as duas premissas forem parcialmente falsas, a conclusão será verdadeira.
É possível que A se diga de algum B e de algum C, e que B não se diga de nenhum C. Por exemplo, animal diz-se de algum branco e de algum negro, e branco não se diz de nenhum negro. Se tomarmos A como predicando todo B e como não predicando C, as premissas serão ambas parcialmente falsas e a conclusão verdadeira. A mesma solução ocorrerá no caso da transposição da premissa negativa, servindo-nos dos mesmos termos. É evidente também que o exposto se aplica aos silogismos particulares. Nada impede que A se diga de todo B e de A algum C, e que B não se diga de algum C. Por exemplo, animal diz-se de todo homem e de algum branco, e homem não se diz de algum branco. Se pusermos A como não predicando nenhum B e predicando algum C, a premissa universal é totalmente falsa. A premissa particular verdadeira e a conclusão verdadeira. O mesmo se a premissa AB for negativa. É possível, com efeito, que A não se diga de nenhum B e não se diga de algum C, e que B não se diga de algum C. Por exemplo, animal não se diz de nenhum inanimado, e não se diz de algum branco, e inanimado não se dirá de algum branco. Se tomarmos A como predicável de todo B e como não predicável de algum C, a premissa AB universal é totalmente falsa, a premissa AC verdadeira e a conclusão verdadeira. A conclusão é ainda verdadeira quando se coloca a premissa universal como verdadeira e a particular como falsa. Nada impede que A não seja o consequente nem de B e nem de C, ainda que B não se predique de algum C. Por exemplo, animal não se diz de nenhum número, nem de nenhum inanimado, e número não é o consequente de inanimado. Se pusermos A como não predicando nenhum B e como predicando algum C, a conclusão será verdadeira, a premissa universal verdadeira e a particular falsa. E se a premissa universal for afirmativa, verificar-se-á o mesmo. É possível que A se diga simultaneamente da totalidade de B e de C, ainda que B não seja o consequente de algum C. Por exemplo, o gênero em relação à espécie e a diferença, porque animal é consequente de todo homem e de pedestre, tomado na sua totalidade, mas homem não é consequente de todo o pedestre. Daqui resulta que, se tomarmos A como predicando a totalidade de B e como não predicando algum C, a premissa universal é verdadeira, a particular falsa e a conclusão é verdadeira. Também é evidente que duas premissas falsas podem levar a uma conclusão verdadeira, por ser possível que A se predique simultaneamente de B e de C na sua totalidade, embora B não seja o consequente de algum C. Se tomarmos A como não predicando nenhum B e como predicando algum C, ambas as premissas serão falsas, enquanto a conclusão é verdadeira. O mesmo se verifica quando a premissa universal for afirmativa e a particular negativa, por ser possível que A não seja o consequente de nenhum B e seja o consequente de todo C, e que B não se predique de algum C. Por exemplo, animal não é consequente de nenhuma ciência, mas é consequente de todo homem, e ciência não é o consequente de todo homem. Se, pois, aduzirmos A como predicável de todo B e como não consequente de algum C, as premissas são falsas, mas a conclusão será verdadeira. Na última figura, também haverá uma conclusão verdadeira extraída das premissas falsas. Quando ambas as premissas são totalmente falsas, quando cada uma delas é parcialmente falsa, quando uma é totalmente verdadeira e a outra falsa, quando uma é parcialmente falsa e a outra totalmente verdadeira, e inversamente, em todos os outros casos em que a transposição das premissas é possível. Nada obsta, com efeito, a que nem A nem B se prediquem de nenhum C, ainda que A se predique de algum B. Por exemplo, nem homem nem pedestre são consequentes de nenhum inanimado,
enquanto o homem se predica de algum pedestre. Se, portanto, A e B forem tomados como predicáveis de todo ser, as premissas são totalmente falsas, mas a conclusão é verdadeira. O mesmo quando uma premissa é negativa e a outra afirmativa. É possível de fato que B não se diga de nenhum ser, que A se diga de todo ser e que A não se diga de algum B. Por exemplo, negro não se predica de nenhum cisne, animal diz-se de todo cisne, e animal de algum negro. Por conseguinte, se tomarmos B como predicado de todo ser e A como não predicável de nenhum ser, A não se dirá de algum B, e a conclusão é verdadeira, enquanto as premissas são falsas. Também é assim se cada uma das premissas for parcialmente falsa, porque a conclusão pode ser verdadeira. Nada obsta a que A e B se digam de algum ser, e que A se diga de algum B. Por exemplo, branco e belo dizem-se de algum animal, branco e belo dizem-se de algum animal, e branco de algum belo. Se pusermos A e B como predicando todo ser, as premissas são parcialmente falsas, mas a conclusão é verdadeira. E se a premissa AB for negativa, o mesmo acontecerá. Nada impede que A não se diga de algum ser, e que B não se diga de algum ser, enquanto A não se diz de todo B. Por exemplo, branco não se diz de algum animal, belo diz-se de algum animal, e branco não se diz de todo o belo. Por conseguinte, se tomarmos A como não predicável de nenhum ser, e B como dizendo-se de todo ser, ambas as premissas são parcialmente falsas, mas a conclusão é verdadeira. A solução é a mesma se uma premissa for totalmente falsa e outra totalmente verdadeira. É possível que A e B sejam consequentes de todo ser, ainda que A não se predique de algum B. Por exemplo, animal e branco são consequentes de todo cisne, embora animal não se predique de todo branco. Sendo postos termos deste gênero, se tomarmos B como predicável da totalidade de C e A como não predicável de C na sua totalidade, a premissa BC será totalmente verdadeira, a premissa AC totalmente falsa e a conclusão verdadeira. O mesmo acontece se a premissa ABC for falsa e a premissa AC verdadeira. Para a demonstração, servi-nos-emos dos mesmos termos. Este é também o caso se ambas as premissas forem afirmativas, porque nada obsta a que B seja o consequente de todo C e que A se predique de todo C, ainda que A não se predique de algum B. Por exemplo, animal diz-se de todo cisne, negro não se diz de nenhum cisne, e negro diz-se de algum animal. Por conseguinte, se tomarmos a B como predicáveis de todo C, a premissa BC é totalmente verdadeira, a premissa AC totalmente falsa e a conclusão verdadeira. A solução é a mesma se a premissa AC for verdadeira e a demonstração é factível mediante os mesmos termos. Tira-se a mesma conclusão se uma das premissas for totalmente verdadeira e a outra parcialmente falsa. É possível que B se diga de todo C e A de algum C, enquanto A se diz de algum B. Por exemplo, bípede predica todo homem, belo não predica todo homem, e belo predica algum bípede. Se então tomarmos A e B como predicáveis da totalidade de C, a premissa BC é totalmente verdadeira, a premissa AC parcialmente falsa e a conclusão verdadeira. A solução é a mesma se a premissa AC for verdadeira e a premissa BC parcialmente falsa, e a transposição dos mesmos termos atrás indicados tornará a demonstração possível. O resultado será idêntico, se uma premissa for negativa, a outra afirmativa, pois é possível que B se predique de todo C e A de algum C, e quando a disposição dos termos é esta, em que A não se predique de todo B, daí resulta que, se tomarmos B como predicável de todo C e A como não predicável de nenhum C,
A premissa negativa é parcialmente falsa, a outra é totalmente verdadeira, bem como a conclusão, também verdadeira. Agora que foi demonstrado que A não se predica de nenhum C e B se predica de algum C, torna-se possível que A não se predique de algum B, sendo evidente que, se a premissa AC é totalmente verdadeira e a premissa BC parcialmente falsa, a conclusão poderá ser verdadeira. Se tomarmos A como não predicável de C e B como predicável de todo C, a premissa AC é totalmente verdadeira e a premissa BC totalmente falsa. É evidente ainda que nos silogismos particulares pode haver, em casos idênticos, conclusão verdadeira extraída das premissas falsas. Os termos a utilizar são os mesmos dos casos das premissas universais, termos afirmativos nos silogismos afirmativos, negativos nos silogismos negativos. Na verdade, pouco importa na exposição dos termos que o que não se predica de um sujeito na sua totalidade seja aduzido como se fosse predicável da sua totalidade, ou que o que se predica particularmente de um sujeito seja aduzido como predicando-se da sua totalidade. O mesmo se diz das proposições negativas. Vemos então que, se a conclusão é falsa, as proposições de onde o raciocínio parte devem necessariamente ser falsas, sejam todas, sejam somente algumas. Pelo contrário, se a conclusão for verdadeira, não é necessário que as premissas sejam verdadeiras, quer se trate de uma delas ou de ambas. Mas é possível, mesmo quando nenhuma das partes do silogismo for verdadeira, que a conclusão não seja menos verdadeira, embora isto não seja necessariamente assim. A causa é que, quando os termos se relacionam entre si de um modo tal que um envolve necessariamente o outro, a inexistência do último envolverá a inexistência do primeiro, enquanto a existência do último não envolve necessariamente a existência do primeiro. Mas é impossível que a existência e a inexistência da mesma coisa causem necessariamente a existência da mesma coisa. Quero dizer que, por exemplo, é impossível que a brancura de A implique necessariamente a grandeza de B, e que a não brancura de A implique necessariamente a grandeza de B, e que a não brancura de A implique necessariamente a grandeza de B, pois a brancura disto A envolve necessariamente a grandeza disto B, e que a grandeza de B implica a não brancura de C, é então necessário que, se A é branco, C não seja branco. E, como dado dois termos, um implica necessariamente o outro, é necessário que a inexistência de um implique a inexistência do outro. A, por exemplo. Se nesse caso B não é grande, A não pode ser branco. Mas quando A não for branco, torna-se necessário que B, não sendo grande, o próprio B é grande. O que constitui absurdo, porque se B não é grande, A não será necessariamente branco. Assim, pois, quando este último não é branco, B deve ser grande. Resulta que, se B não for grande, B é grande, tal como se havia demonstrado mediante os três termos. A demonstração circular e recíproca consiste, por meio da conclusão e de uma das premissas com a predicação invertida, em extrair a proposição restante que se havia tomado no silogismo inicial. Por exemplo, suponhamos ser necessário demonstrar que A se predica de todo C, sendo a demonstração efetuada mediante B, e que temos de demonstrar que A se predica de todo B, tomando A como predicável de C e C de B, e assim A de B. Ora, no primeiro silogismo, havíamos tomado a proposição inversa, a saber, que B se predica de C. Ou suponhamos que se torna necessário demonstrar que B se predica de C e que se toma A como predicando de C, como estava na conclusão do primeiro silogismo, e B como predicando A. Ora, no primeiro silogismo tínhamos aduzido a proposição inversa, que A predica B. De qualquer outro modo, a demonstração recíproca é impossível.
Se, com efeito, tomarmos um termo médio diferente, a prova não será circular, porque nenhuma das proposições aduzidas será a mesma da precedente. Por outro lado, se tomarmos alguma delas, devemos tomar uma só, pois se tomamos as duas, teremos a mesma conclusão anterior, quando a conclusão deveria ser diferente. No caso dos termos inconvertíveis, uma das premissas de onde deriva o silogismo está indemonstrada, pois não é possível demonstrar por estes termos que a terceira se predica do médio, nem o médio da primeira. Pelo contrário, no caso de termos convertíveis, a demonstração recíproca é possível em todos os casos. Assim, por exemplo, que A, B e C são inconvertíveis, admitamos que demonstramos a C por meio do termo médio B e que demonstramos a B por meio da conclusão e da premissa BC convertida, e do mesmo modo a proposição BC por meio da conclusão e pela premissa AB convertida. Temos então de demonstrar as premissas CB e BA, porque são estas as únicas de que nos servimos para a demonstração. Se, pois, tomarmos B como predicáveis de todo C e C de todo A, haverá um silogismo que dá a relação entre B e A. Se, por sua vez, tomarmos C como predicável de todo A e A de todo B, logo é necessário que C se predique de todo B. Em ambos os silogismos, a premissa CA foi tomada sem prévia demonstração, porque as outras premissas haviam sido demonstradas. Por conseguinte, se demonstrarmos esta premissa, todas as outras terão sido demonstradas reciprocamente. Se tomarmos C como predicável de todo B e B de todo A, ambas as premissas tomadas foram demonstradas, e C predica-se de A necessariamente. Vemos assim que a demonstração circular e recíproca só é possível nos casos de termos convertíveis, e que, nos demais casos, tudo se passa como explicamos acima. Acontece também que nestes últimos silogismos nos servimos do demonstrado para a demonstração, porque provamos C de B e B de A, tomando C como enunciado de A e C é provado de A por estas mesmas premissas, de modo que a conclusão nos serve em vista de demonstração. Nos silogismos negativos, a demonstração recíproca faz-se do seguinte modo: seja B predicável de todo C e A não predicável de nenhum B, concluímos que A não se predica de nenhum C. Se for preciso demonstrar que, por sua vez, A não se predica de nenhum C, o que se anunciara anteriormente, A não se dirá de nenhum C, e C dir-se-á de todo B, pois deste modo a premissa é invertida. Mas se for necessário extrair a conclusão que B se predica de C, já não podemos converter como convertêramos a proposição AB. Por haver identidade entre a premissa B não é predicável de nenhum A e a premissa A não é predicável de nenhum B. Teremos então de supor que B se predica de todos os casos dos quais não se predica A. Por conseguinte, B deve predicar-se de todo C. Sendo assim, cada uma das três proposições foi inferida como uma conclusão, sendo a isto que se chama demonstrar circularmente. Quer dizer, tomar a conclusão e a inversa de uma das premissas, para deduzir a premissa restante. Nos silogismos particulares, a premissa universal não se pode demonstrar por meio das outras, mas a premissa particular pode ser demonstrada. Que não é possível demonstrar a premissa universal, eis que é evidente. A universal prova-se através de proposições universais, enquanto a conclusão não é universal, e enquanto a demonstração deve efetuar-se a partir da conclusão e de outra premissa. De outro modo, não obtemos qualquer silogismo pela conversão da outra premissa, pois o que obtemos é somente duas premissas particulares. Pelo contrário, a premissa particular é demonstrável. Suponhamos que A haja sido demonstrado de algum C através de B. Se tomarmos B como predicável de todo A, e se mantivermos a conclusão, B dir-se-á de algum C, porque se obtém a primeira figura,
em que o termo médio é A. Se o silogismo for negativo, a premissa universal é indemonstrável, pelo motivo atrás indicado. Mas podemos demonstrar a premissa particular, se convertermos a premissa AB de modo idêntico ao que usamos nos silogismos universais, dizendo que B se predica de todo termo particular do qual A é particularmente negado. Se não for assim, não obtemos qualquer silogismo, porque a premissa particular é negativa. Na segunda figura, a proposição afirmativa não é demonstrável por este modo, mas a negativa pode sê-lo. A proposição afirmativa não se demonstra, porque as duas premissas não são afirmativas, uma vez que a conclusão é negativa, enquanto a proposição afirmativa é, como já vimos, demonstrada a partir de premissas afirmativas. Quanto à negativa, eis como se demonstra. Seja A predicável de todo B e não predicável de nenhum C, a conclusão será B não se predica de nenhum C. Se tomarmos B como predicável de todo A, necessariamente que A não se predicará de nenhum C, porque obtemos a segunda figura, sendo B o termo médio. Se a premissa for negativa e a outra afirmativa, teremos a primeira figura, porque C predica-se de todo A e B de nenhum C, de modo que B não se predica de nenhum A. Por conseguinte, A não se predica de B. Através da conclusão e de uma só premissa, não obtemos, neste caso, um silogismo, mas, se juntarmos uma outra premissa, haverá silogismo. Se o silogismo não for universal, a premissa universal não é demonstrável, precisamente pela mesma razão já atrás indicada, enquanto a premissa particular é demonstrável quando a premissa universal for afirmativa. Admitamos que A se predica de todo B e não se predica de algum C. A conclusão é BC. Se então tomarmos B como predicável de todo A e como não predicável de algum C, A não se predicará de algum C, sendo B o termo médio. Pelo contrário, se a premissa universal for negativa, a premissa AC não será demonstrada pela conversão de AB, porque o resultado obtido é o de que as duas premissas, ou pelo menos uma delas, são negativas, o que fará com que não haja silogismo. A demonstração será a mesma dos silogismos universais, se tomarmos B como predicável do termo particular, do qual B não se predica. Na terceira figura, quando as premissas são ambas aduzidas universalmente, a sua demonstração recíproca não é possível. O universal demonstra-se através de proposições universais, enquanto que, nesta figura, a conclusão é sempre particular. Por conseguinte, é evidente a total impossibilidade de demonstração da premissa universal através desta figura. Mas, se uma premissa for universal e outra particular, a prova tanto é possível como impossível. Quando ambas as premissas forem afirmativas, e quando a universal estiver em relação ao termo menor, a prova será possível. Se a universal se referir ao outro termo, a prova será impossível. Suponhamos, aliás, que A se predica de todo C e B de algum C. A conclusão é a proposição AB. Se tomarmos C como predicável de todo A, demonstramos que C é predicável de algum B, mas não demonstramos que B é predicável de algum C. Portanto, é necessário que, se C é predicável de algum B, B também se predique de algum C. Mas a proposição isto predica-se daquilo e a proposição aquilo predica-se disto constituem casos diferentes. É preciso acrescentar ainda que, se isto se predica daquilo particularmente, aquilo predica-se disto também particularmente. Só fazendo assim o silogismo não resulta da conclusão e da outra premissa. Mas se B se predica de todo C e A de algum C, será possível provar a proposição AC, se tomarmos C como predicando todo B e A predicando algum B. Se C se predica de todo B,
e A de algum B, logo A predica-se necessariamente de algum C, sendo B o termo médio. E quando uma premissa for afirmativa e a outra negativa, e quando a afirmativa for universal, a outra premissa é demonstrável. Admitamos que B se predica de todo C, e que A não se predica de algum C. A conclusão diz que A não se predica de algum B. Se aduzirmos que C se predica de todo B, é necessário que A não se predique de algum C, sendo B o termo médio. Quando a premissa negativa for universal, a outra premissa não é demonstrada, a menos que procedamos como nos casos anteriores, isto é, que tomemos aquilo como predicando o termo particular do qual isto se nega particularmente. Por exemplo, se A não se predica de nenhum ser e se B se predica de algum ser, a conclusão é de que A não se predica de algum B. Se, portanto, tomarmos C como predicando o termo particular do qual A é particularmente negado, é necessário que C se predique de algum B. De outro modo, não é possível, pela conversão da premissa universal, demonstrar a outra, porque de nenhum modo haverá silogismo. Vemos que na primeira figura a demonstração recíproca se efetua, já pela terceira, já pela primeira figura. Se a conclusão for afirmativa, pela primeira figura, e se for negativa, pela última, pois tomamos aquilo como predicável de tudo o que de isto é negado universalmente. Na segunda figura, quando o silogismo for universal, a prova efetua-se tanto através da mesma segunda figura como através da primeira. Mas quando o silogismo for particular, a demonstração efetua-se já através da segunda, já da última. Na terceira figura, a demonstração efetua-se sempre através desta mesma figura. É também evidente que, na terceira e na segunda figuras, os silogismos que não se obtêm através destas mesmas figuras ou não são demonstráveis pela circular, ou são silogismos imperfeitos. A conversão de um silogismo consiste na inversão da conclusão, construindo um silogismo cuja conclusão seja a de que o termo maior não se predicará do termo médio, ou de que o termo médio não se predicará do termo menor. Quando a conclusão foi convertida e uma das premissas foi mantida, é necessário que a premissa restante seja refutada, porque se ela subsistir, também a conclusão subsistirá. Todavia, há uma diferença, consoante a conclusão for convertida na sua contraditória ou na sua contrária. Não obtemos o mesmo silogismo conforme a conversão se faça de um ou de outro modo. Isto tornar-se-á claro através da explicação a seguir. Designo por oposição de contradição, predicar-se de todos, não se predicar de todos, oposição de contrariedade a de todo a nenhum, e de algum, não se predicar de algum. Suponhamos que provamos A de C através de B, tomado como termo médio. Se nesse caso tomarmos A como não predicável de nenhum C, mas como predicável de todo B, B não será predicável de nenhum C. E se A não se predicar de nenhum C, e se B se predicar de todo C, a conclusão será de que A não se predica de algum B. A não se predicará de nenhum B, pois vimos como a universal não se demonstra através da última figura. Em resumo, não é possível refutar universalmente por conversão a premissa relativa ao termo maior, porque a refutação se efetua sempre através da terceira figura, pois é em relação ao termo menor que nos cumpre tomar as duas premissas. Se o silogismo for negativo, a solução é idêntica. Admitamos com efeito que foi demonstrado que A não se predica de nenhum C, através de B. Então, tomarmos A como predicável de todo C e como não predicável de nenhum B, B não se predicará de nenhum C. E se A e B se disserem de todo C, A não se dirá de algum B, enquanto que no anterior silogismo não se predicava de nenhum B. Contudo, se a conclusão for convertida na sua contraditória, os silogismos serão contraditórios e não universais. Obtemos uma premissa particular, de modo que a conclusão também será particular.
Admitamos que o silogismo é afirmativo e que se converte do modo que explicamos. Então, se A não se diz de algum C, mas se predica de todo B, B não se dirá de algum C. E se A não se predica de algum C, e se B se predica de todo C, A não se dirá de algum B. Porque se A se predica de algum C e não se predica de nenhum B, a conclusão é a de que B não predicará de nenhum C. Se A se predica de algum C e B de todo C, como havíamos suposto antes, A dir-se-á de algum B. No caso dos silogismos particulares, quando a conclusão for convertida na sua contraditória, ambas as premissas são refutadas. Mas se ela for convertida em sentido contrário, nenhuma das premissas é refutada. O resultado deixa de ser, como nos silogismos universais, uma refutação em que a conclusão obtida por conversão é falha de universalidade, não chegando a haver refutação. Admitamos que se demonstrou A de algum C. Se tomarmos A como não predicável de nenhum C e B como predicável de algum C, A não se dirá de algum B. E se A não se predica de nenhum e se predica de todo B, B não se predicará de nenhum C. Daqui resulta que ambas as premissas são refutadas. Pelo contrário, se a conclusão foi convertida na sua contrária, nenhuma das premissas será refutada. Se A não se predicar de algum C, mas se for predicável de todo B, B não se dirá de algum C. Mas a premissa inicial não se acha ainda refutada, pois é possível que B se predique à vez de algum C e não se predique de algum C. Quanto à premissa universal AB, não pode haver nenhum silogismo para a refutar, porque se A não se diz de algum C, e como B se diz de algum C, nenhuma das premissas é universal. O mesmo ocorre se o silogismo for negativo. Se tomarmos A como predicável de todo C, as premissas são ambas refutadas. Mas se A for tomado como predicável de algum C, nenhuma delas é refutada. A demonstração faz-se como anteriormente. Na segunda figura, seja qual for o modo de conversão, não é possível refutar pela sua contrária a premissa relativa ao termo maior. Sempre teremos a conclusão na terceira figura, e já vimos como, nesta figura, não há lugar para o silogismo universal. Pelo contrário, poderemos refutar a outra premissa de um modo análogo ao da conversão. Pela expressão de modo análogo, entendo que, se a conversão da conclusão se efetua segundo a contrariedade, a refutação há de efetuar-se segundo a contrariedade, mas se a conversão se faz segundo a contradição, a refutação há de fazer-se segundo a contradição. Suponhamos que A se predica de todo B e de nenhum C. A conclusão é BC. Se nesse caso tomarmos B como predicável de todo C, e se mantivermos a proposição AB, A predicar-se-á de todo C, porque obtemos a primeira figura. Se B se predicar de todo C, e se A não se predicar de nenhum C, A não se há de predicar de algum B, e esta é a última figura. Contudo, se a conclusão for convertida na contraditória, a premissa AB será demonstrada do mesmo modo que anteriormente, enquanto que a premissa AC o será pela sua contraditória. Porque se B se predica de algum C, e se A não se predica de nenhum C, A não se predicará de algum B. Se agora B se predicar de algum C e A de todo B, A dir-se-á de algum C, de modo que o silogismo terá por conclusão a contraditória da premissa. A demonstração será a mesma, caso façamos a transposição das premissas. Se o silogismo for particular, se a conclusão for convertida pela contrariedade, nenhuma das premissas será refutada, tal como nenhuma delas será refutada na primeira figura. Pelo contrário, se a conversão se efetuar segundo a contradição, ambas as premissas serão refutadas. Ponhamos A como não predicável de nenhum B e como predicável sim de algum C. A conclusão é BC. Se nesse caso colocarmos B como predicável de algum C e se mantivermos a premissa AB,
a conclusão será a de que A não se predica de algum C. Todavia, a proposição inicial não foi refutada, pois é possível que A se predique sim ao mesmo tempo de algum C e não se predique de algum C. Se, no entanto, B se disser de algum C e A de algum C, não haverá silogismo, porque nenhuma das premissas tomadas é universal. Logo, a proposição AB não é refutada. Em contrapartida, se a conversão for convertida na sua contraditória, ambas as premissas são refutadas. Se, na verdade, B se diz de todo C e se A não se diz de nenhum B, A não se dirá de nenhum C. Mas tínhamos dito que A se predicava de algum C. Se agora B se predica de todo C e A de algum C, A dir-se-á de algum B. A demonstração é a mesma, se a proposição universal for afirmativa. Na terceira figura, quando a conclusão é convertida segundo a contrariedade, nenhuma das premissas, em nenhum silogismo, é refutada. Mas quando a conversão se efetua segundo a contradição, as premissas podem ser ambas refutadas, e isto em todos os silogismos. Admitamos ter sido demonstrado que A se predica de algum B, tomando-se C como termo médio, e que as premissas são universais. Suponha-se demonstrado que A não se predica de algum B, e B, sim, como predicável de todo C. Logo, não obteremos silogismo concluindo por AC. Se A não se predicar de algum B, mas se for predicável de todo C, não haverá silogismo concluindo BC. Se as premissas não forem universais, a demonstração será análoga. Com efeito, ou as premissas obtidas através da conversão devem ser ambas particulares, ou então a premissa universal deve referir-se ao termo menor. No entanto, já vimos que, deste modo, não havia silogismo, nem na primeira figura nem na segunda. Pelo contrário, quando as conclusões forem convertidas nas suas contraditórias, as premissas serão ambas refutadas. Se A não se predicar de nenhum B, e se B se predicar de todo A não se dirá de nenhum C. Se A não for predicável de nenhum B, e for predicável de todo C, B não se dirá de nenhum C. E se uma das premissas não for universal, a solução é idêntica. Se A não se predicar de nenhum B e se B for predicável de algum C, A não se dirá de algum C. E se A não se disser de nenhum B e se for predicável de todo C, B não se dirá de nenhum C. A solução é ainda a mesma se o silogismo for negativo. Admitamos com efeito ter sido demonstrado que A não se predica de algum B, sendo a premissa BC afirmativa e a premissa AC negativa, porque já vimos ser deste modo que o silogismo se obtinha. Quando tomamos o contrário da conclusão, não há silogismo, porque se A se predica de algum B e B de todo C, já o dissemos, não havia silogismo concluindo a C. Acontece o mesmo se A se disser de algum B e não se disser de nenhum C, pois também aqui não haverá silogismo concluindo BC. Por conseguinte, as premissas não são refutadas. Todavia, quando se usa a contraditória da conclusão, as premissas são refutadas. Se A se predicar de todo B e B de C, A predica-se de todo C. Ora, havíamos dito que A não se predica de nenhum C. Se agora A se predica de todo B e não se predica de nenhum C, B não se predica de nenhum C. Ora, havíamos dito que B se predicava sim de todo C. A demonstração faz-se do mesmo modo se as premissas não forem universais. Com efeito, a premissa AC é nesse caso universal e negativa, enquanto a outra é particular e afirmativa. Se, portanto, A se predica de todo B e B de algum C, resulta que A se predica de algum C. Ora, tínhamos suposto que não era predicável de nenhum C. Se agora A se predica de todo B e não se predica de nenhum C, B não se diz de nenhum C. Mas se A se predica de algum B e B de algum C,
não obtemos qualquer silogismo, e também não obteremos silogismo se, deste modo, A se predicar de algum B e não se predicar de nenhum C. Assim, pelo primeiro modo, as premissas são refutadas, mas de outro modo, não o são. Torna-se evidente, pelo que dissemos, como, pela conversão da conclusão, obtemos um silogismo em cada figura, e também quando o resultado é contrário à premissa e quando é contraditório da premissa. É também evidente que, na primeira figura, os silogismos procedem pela segunda e pela última figuras, e a premissa, que se refere ao termo menor, é sempre refutada pela segunda figura, e a que se refere ao termo maior pela última. Na segunda figura, o silogismo procede pela primeira e pela última premissas, e a premissa relativa ao termo menor é sempre refutada pela primeira figura, e a relativa ao termo maior pela última. Na terceira figura, o silogismo procede pela primeira e pela segunda, e a premissa relativa ao termo maior é sempre refutada pela primeira figura, e a relativa ao termo menor pela segunda. Esclarecemos deste modo a natureza da conversão, o modo pelo qual ela se efetua em cada uma das figuras e, por fim, o silogismo que dela resulta.